Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, junto com Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, nós estudamos o momento em que todo o significado dessa vida se resolve. O único momento nesta vida que temos, que nós adquirimos, em que verdadeiramente nós sentimos paz. No Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo começou a se transfigurar para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus Cristo não só mostrou a glória dele, Jesus Cristo deu a esses 3 discípulos o privilégio e o gostinho de saber o que é a presença de Deus e o que é saber verdadeiramente todos os seus problemas, todas as dificuldades, todas as desilusões, todos os tormentos irem embora e você sentir verdadeira paz e tranquilidade. Foi neste êxtase, ali no Monte da Transfiguração, que Pedro, Tiago e João sentiram dentro de si a vontade de não querer mais voltar, de não querer mais sair daquilo ali. Porque o mundo é cruel. O mundo em que vivemos hoje é muito ruim. Por mais que você sinta prazer, por mais que você tenha riqueza, por mais que você tenha tudo ao seu alcance e ao seu redor, que você ouse dizer, eu sou feliz, é um grande engano, uma grande mentira e uma grande aberração. É enganar a si mesmo, é fazer conto, é acreditar em conto de carochinha, é acreditar em fantasia, é não ter base, é não ter sustentação, é não ter nada. Ser feliz é isso. Estar na presença de Deus, aquele que lhe protege, aquele que não deixa nada lhe acontecer. Naquele patamar, na presença dele, enquanto você estiver aqui neste mundo, você está sujeito a tudo isso, a este terror que há no mundo. Então, irmãos, Pedro diz logo a Jesus Cristo, eu não quero mais sair daqui. Vamos fazer o seguinte, Senhor. Vamos fazer 3 moradas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu, Tiago e João não precisa nem se preocupar. A gente estando aqui já está bom demais. Daqui nunca mais queremos sair. É isso que o homem sente quando chega na presença de Deus. Por quê? Porque ele vê tudo quanto é de ruim sumir. E só a paz e a tranquilidade em tudo o que ele deseja. Num mundo de tanto engano, de tanta enrolação, que você não sabe em quem acredita, em quem crê. Eles finalmente encontraram a paz e a verdade. Iam querer sair? Claro que não. Quem é que vai querer deixar isso? Então foi neste momento em que, infelizmente, Deus disse a eles que não podia ser. Não podia ser naquele momento. Quando a nuvem chega e cobre, separa eles do Senhor Jesus Cristo e diz, olha, era como se o Pai estivesse dizendo a eles, este é meu Filho amado, se referindo a Jesus Cristo, em quem eu tenho muito prazer, obedeçam a Ele. Ou seja, quando Deus diz isso, que eles caem no chão, que a voz de Deus é muito poderosa, o que é que Deus está querendo dizer a eles? Olha, vocês sentiram esse gosto de paz e tranquilidade, vocês querem isso para sempre. No momento vocês não podem. Agora façam uma coisa. Obedeçam a este meu Filho amado, Jesus Cristo, e vocês terão isso por toda a eternidade. Foi essa a mensagem de Deus para Pedro, Tiago e João. Obedeçam Ele, e vocês vão ter isso por toda a eternidade. A grande questão é essa. Obedecer o Senhor Jesus Cristo. Então depois que ele desce daquele monte, irmãos, Jesus Cristo diz a ele, olha, vocês não mostrem, vocês não digam a ninguém o que aconteceu no monte, até que eu ressuscite dos mortos. Só que os discípulos não tinham em mente nem que Jesus Cristo iria morrer.
quem dirá ressuscitar? Só que lembrem-se que Jesus Cristo vem lembrando aos discípulos sobre sua morte. E hoje, no estudo de hoje, ele também vai lembrar de novo, mais uma vez, sobre sua morte. Jesus Cristo alerta, Deus alerta sempre para o que vai acontecer. Nenhum seguidor de Jesus Cristo pode dizer que não foi avisado do que ia acontecer. Os sentimentos de Deus são sempre de ajuda, irmão, de segurança, de conforto. Você sabe que vai acontecer. Você nunca é pego de surpresa. Não. A não ser que você não esteja dando ouvidos a ele, que era o que estava acontecendo com os discípulos. Não estavam dando ouvido. Ouviam e não ligavam. E quando eles desceram, apenas quando Jesus realmente ressuscitou foi que eles foram se lembrar. Pelo menos a ordem eles obedeceram. Eles não disseram nada a ninguém. Mas essa questão de que o Filho do Homem ia ressuscitar, eles nem imaginavam. Só se lembraram depois. Na ressurreição de Jesus foi que eles se lembraram. Foi quando eles contaram este episódio. E ali eles seguindo, os discípulos interrogaram logo a Jesus, perguntando a ele: olha, Senhor Jesus, os fariseus religiosos, os líderes religiosos, dizem que é necessário que Elias venha antes do Messias. Para interrogar, né? De Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo disse: é verdade, Elias tem que vir. Mas não é Elias, o profeta Elias que morreu há anos atrás, não. É um homem com espírito e motivação de Elias. Ele será chamado de anjo do Senhor que preparará o caminho do Messias. Na verdade, este anjo, este homem espírito de Elias já chegou. Vocês conheceram ele, foi o próprio João Batista. Pregador, voz forte, grave, e foi ele que preparou, foi ele que me anunciou a Israel. Elias foi o Messias que havia de vir. Realmente tudo se cumpriu. Só que os religiosos, os líderes religiosos, os fariseus, fizeram o que quiseram com ele. Maltrataram, não aceitaram ele. Eles falam da Bíblia, mas não cumprem a Bíblia. Assim são os religiosos, assim são os líderes religiosos. Eles só sabem falar da Bíblia, mas eles não cumprem ela. São falsos, são mentirosos, são lobos em peles de ovelha. Então eles continuaram ali a caminhada e chegaram na cidade. Um fato muito interessante e curioso está acontecendo na cidade. Por quê, irmãos? Porque no monte estava apenas Pedro, Tiago e João. Os 9 discípulos estavam lá esperando Jesus Cristo. Só que quando Jesus Cristo chega com esses 3 lá, eles percebem uma coisa, que os líderes religiosos, fariseus, saduceus, estão discutindo com seus discípulos. Quando Jesus chega, que vê aquilo ali, com os 9 discípulos que ficaram ali. E o Senhor Jesus Cristo diz: o que é que vocês tanto discutem com meus discípulos? E toda a multidão logo arrodeou, né? Para saber o que é que ia acontecer, né? Sempre havia esse embate entre os líderes religiosos e o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a multidão logo arrodeia para saber o que vai acontecer. É mais um confronto de palavras? Quem é que vai se sair bem? Jesus sempre ganhava para os religiosos. Mas sempre o povo queria, porque cada vez que Jesus Cristo repreendia os líderes religiosos, ensinava o povo aprendia com isso. Por isso que todo mundo corria para ver. Então arrodearam logo eles ali. E antes que os líderes dissessem qual era o motivo da discussão com os discípulos dele, que tinham ficado ali, os 9, um homem no meio da multidão, de joelhos, corre na frente, de joelhos, se ajoelha na frente de Jesus Cristo. E diz: mestre, o problema e o caso é o seguinte: eu trouxe meu filho que tem um espírito imundo, um espírito mudo, e sofre muito com isso. E ele é o único filho que eu tenho. E o demônio, em qualquer lugar, se apodera dele, machuca ele, rasga, range os dentes, ele escuma pela boca, pelos lábios, e quando o demônio o deixa, ele fica quase morto. Então, Mestre Jesus Cristo, eu trouxe ele aqui para que teus discípulos o curassem, porque tu não estavas, que eram os 9 discípulos que tinham ficado ali. Mas eles não conseguiram expulsar o demônio. Irmãos, segundo muitos estudiosos, né, e até teólogos da Bíblia, dizem que este jovem, o que ele era doente, era de epilepsia, que quando ataca a pessoa é um parasita no cérebro,
que quando ele se manifesta no cérebro, a pessoa fica se contorcendo, cai no chão e muitos escumam também. Mas o que esse jovem tinha, o que provocava a epilepsia deste jovem, era o espírito mesmo. Era o espírito imundo, porque Jesus Cristo expulsa. Certo? Não era doença simplesmente. O que provocava no jovem isso era o espírito imundo, o espírito mudo mesmo, era um demônio mesmo. Então o jovem, o homem chorando, dizendo a Jesus Cristo, eu trouxe para seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo. E ele diz que não trouxe para Jesus Cristo porque Jesus Cristo não estava ali. Realmente ele estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Jesus Cristo então olha para os seus discípulos, aqueles que tinham ficado ali, que não puderam expulsar o demônio, e disse, ó geração perversa, incrédula, até quando eu estarei convosco e até quando vocês continuarão sofrendo desse jeito, com essa incredulidade, com essa falta de confiança? E disse ao pai do menino, traga o teu filho até mim. E quando ele traz o menino, assim que o menino olha para Jesus Cristo, não é epilepsia, mas porque epilepsia dá quando se menos espera. Não é o fato de olhar para alguém que a epilepsia acontece na pessoa. Quando é epilepsia somente, é o parasita no cérebro, dá no momento em que o parasita ataca. Não queria dizer que propriamente ele iria atacar quando olhasse para Jesus. Quando ele olha para Jesus, o demônio agitou ele com força. E o jovem começou a escumar pela boca e caiu na terra e começou a se envergar, se contorcer. Jesus Cristo pergunta ao pai do menino, há quanto tempo acontece isso com ele? E o pai do menino responde, desde criança, mestre. O demônio faz isso com ele. Muitas vezes, o demônio lança ele dentro do fogo, na água, para o matar. Mas, se tu, mestre, pode fazer alguma coisa, tá ele aí. Se tu puder fazer alguma coisa, faz. Os irmãos também sentiram o que o pai disse. O pai não é como se o pai dissesse, não tinha mais forças. Ele levou para os médicos, levou para todo mundo, levou, não sei se levou para curandeiro, não sei para quem levou diante do templo, levou para o sacerdote, levou para todo mundo. E levou para os discípulos. Então, se os discípulos não puderam expulsar, na mente deste homem já estava escrito que Jesus Cristo também não ia fazer nada. Então, mas como Jesus Cristo pediu para ver o menino e perguntou há quanto tempo fazia isso, ele desprezou esse homem. Ele diz assim, olha, tá aí o menino. Estou cansado, se tu puder fazer alguma coisa, faz. Se não, já está assim há muito tempo mesmo, desde pequeno. Como quem diz, entregou as rédeas já. Quando ele diz isso, irmão, Jesus Cristo olha para ele e diz, a expressão dele foi a seguinte, está aí ele, se tu puder fazer alguma coisa, faz, se tu puder, faz. Jesus Cristo, se tu puder crer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Em outras palavras, o problema não é se eu posso fazer. Porque poder para fazer eu tenho para isso. O problema é se você pode crer. Você pode crer? Jesus Cristo diz ao homem. O pai do menino entra em desespero nessa hora. Porque ele pensava que tudo dependia de Jesus. Se Jesus pudesse fazer, podia. Também se não pudesse, não fazia. Ele não precisava fazer nada. Somos nós assim. A gente acha que a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa nem crer. Eu vou pedir a Deus e pronto, Deus faça. Você pode crer? Você crê? Para que possa acontecer? Poder para fazer, Jesus Cristo tem. Mas é necessário crer. Então esse pai, com muita coragem, olhando para seu filho, vendo o desespero do seu filho, vendo a situação em que ele estava há muito tempo sofrendo com isso, e ele também não aguentava mais aquilo, em pranto e choro, ele diz exatamente o que eu tinha que dizer desde o começo.
ele diz ao Senhor Jesus: eu creio, Senhor. Ajude-me a acabar com a minha incredulidade, isso cheio de lágrimas e pranto. Ajude-me a acabar com a minha incredulidade para que isso aconteça. É esse o caminho do homem. Não é perguntar a Jesus se ele pode fazer, não. Aí foi quando ele baixou a bola e viu que era ele o problema. O problema da vitória, o problema do resultado na sua vida, não é Jesus Cristo, não. Muitas vezes o problema é você. Você crê? Então Jesus Cristo, vendo que agora ele tinha poder, que ele pediu a ajuda para crer, ajuda a minha incredulidade, Senhor. Me ajude a vencer. Aí Jesus Cristo disse ao espírito imundo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E na mesma hora o espírito imundo saiu do menino e fez o jovem dar um grito bem alto e com violência saiu do menino, derrubando no chão, quase morto. E todos ali em redor, aquela multidão, disse: oxe, ele está morto. A Jesus Cristo se aproximou do menino, pegou na mão dele, o levantou, e o jovem se levantou são e salvo, e o entregou a seu pai, e todos foram embora. Jesus Cristo foi com seus discípulos, depois desse episódio, para a sua casa. Quando entrou na sua casa, seus discípulos disseram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Porque na verdade eu digo a vocês que se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, vocês dirão a este monte: saia daqui e vá para o outro lado, e ele vai. Nada será impossível para vocês. Observem, irmãos, nada será impossível. Isso é a fé. Isso é o acreditar. Nada será impossível. Não haverá obstáculo. Se tiver pelo menos a fé de um grão de mostarda. Mas Jesus Cristo disse: mas tem uma coisa também. Esse tipo de demônio que expulsei agora não sai de ninguém, a não ser que a pessoa que for expulsá-lo já tenha sua vida consagrada todos os dias em jejuns e oração. Não é fazer jejum para expulsar, não. Ele já tem que viver uma vida de consagração em jejum. É uma casta forte. Certo? Ele já tem que estar vivendo uma vida de consagração em jejum. Não é na hora que acontecer, não. Agora eu vou fazer o jejum para poder expulsar. Foi isso que Jesus quis dizer, não. Vocês não vêm fazendo uma vida, vocês expulsaram outros, mas este daí, vocês não vinham fazendo uma vida de consagração e jejum. Por isso que Jesus Cristo sempre pediu aos seus discípulos: orem mais, jejum mais. Poder espiritual, poder de reino de Deus só se consegue assim, com jejuns e oração. O reino do céu se manifesta através disso. O poder que levanta o reino dos céus dentro da pessoa, dentro dos seus seguidores, porque o poder do reino dos céus é cura, libertação, transformação. Isso só se consegue através de jejum e oração, de uma vida completamente consagrada. Façam isso que vocês vão poder fazer. A Jesus Cristo mais uma vez para. Lembra do que eu disse, que Jesus sempre vem lembrando eles? Mais uma vez ele para e diz: olha, meus discípulos, coloquem uma coisa nos seus corações. Eu serei entregue nas mãos dos homens, e me matarão, e ao terceiro dia eu ressuscitarei. E os discípulos, agora está escutando mais, ficaram muito tristes ouvindo isso. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que não nos deixa nunca, e essas consolações no dia a dia que esse Espírito Santo dele nos dá, estejam conosco para sempre. E que Deus nos abençoe cada vez mais, nos ajude a viver uma vida de consagração, de jejum, de oração. Não para enfrentar uma guerra espiritual, mas porque nós necessitamos disso para tomar decisões corretas, para agirmos corretos, para ouvirmos a voz de Deus, para sabermos a perfeita vontade de Deus. Precisamos estar junto dele, precisamos estar conversando com ele em pensamentos. Não se só conversar com Deus ajoelhado nos templos, ajoelhado orando, não. Você conversa com Deus em pensamento. Uma vida consagrada é isso. Você está vivendo neste mundo, mas o seu pensamento está no céu.
E você contorna as duas situações. Mas o que você tem que colocar na sua mente, como Jesus Cristo sempre lembrou, que as dificuldades vão vir, não se esqueça disso. Os discípulos estavam alegres porque Jesus Cristo ter feito aquele milagre, mas já se entristeceram. Por quê? Porque Jesus Cristo já diz logo, olha, os homens vão me torturar, vão me matar e eu vou ressuscitar o terceiro dia. Paz e descanso e tranquilidade, irmãos, só quando estiver diante de Deus. Enquanto estiver neste mundo, se lembrem sempre, apesar dos milagres e vitórias, sempre haverá dificuldade. A cruz de cada dia que Jesus Cristo falou, lembre-se sempre disso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.